Olá, sou a professora Tuine Daros e esse vídeo tem como objetivo te ajudar a planejar a aprendizagem baseada em projetos. Vamos começar? Olha só, a aprendizagem baseada em projetos, como o próprio William Bender diz, ele diz assim, que a aprendizagem baseada em projetos pode ser definido pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma questão, uma tarefa, um problema altamente motivador e envolvente para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho cooperativo, visando aí a solução de problemas. Eu sempre digo que as metodologias ativas, ela tem a possibilidade de fazer com que a gente desenvolva o protagonismo, a solução de problemas, ela se conecta com a realidade e, portanto, trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos, ela representa um upgrade justamente por integrar diferentes estratégias, diferentes recursos, diferentes possibilidades para o estudante aprender. Porque a aprendizagem baseada em projetos, ela sempre parte de um problema, né? E o próprio Dewey, que é aí o pioneiro da educação ativa, das metodologias ativas, ele diz que nós só pensamos quando nos defrontamos com um problema. Então, a principal característica de um trabalho com projeto é iniciar por essa questão norteadora. Eu tenho visto muitos professores trabalhando com projetos integradores, projetos interdisciplinares, mas na hora de conduzir aquela atividade, às vezes não dá tão certo, e quando você vai conversar, quando você vai investigar o que aconteceu, é justamente porque aquele planejamento ele não foi feito a contento. Por isso eu preparei aqui para vocês, né, todo um trabalho falando sobre a possibilidade de planejar isso. Quando a gente fala da aprendizagem baseada em projetos na prática, a gente sempre sabe que, resumidamente, ela vai iniciar aqui com essa pergunta norteadora. Então, os alunos, a partir disso, vão fazer novas perguntas, ou seja, eles vão iniciar aí um processo investigativo, trabalhar com diferentes textos, vídeos, reportagens, para poder aprofundar o seu conhecimento sobre o tema proposto, com o intuito de responder aquela questão inicial. Dentro desse projeto, ele vai ter voz, vai ter vez, os alunos vão aprender na medida que eles precisam saber, porque para responder aquele problema real e eles entregarem um produto, um artefato, eles vão precisar perpassar para isso. Aí eles vão prototipar alguma proposta aí de solução, por isso vão revisar, vão refletir e depois, ao término disso, fazer essa entrega, né, para os colegas, para o professor, de forma muito relevante, também trabalhando com a comunicabilidade. Então, na prática, quando a gente fala do ponto de vista do estudante, do caminho que o aluno vai percorrer, você já sabe que a aprendizagem baseada em projetos tem esses elementos principais. Mas como planejar, né? Como garantir o sucesso da atividade? Como fazer com que o estudante realmente perpasse todo esse caminho de forma relevante, motivadora, que realmente agregue na formação dele? Então, eu preparei esse quadro aqui para vocês, chamei de planejador de projeto interdisciplinar, algumas pessoas chamam projeto integrador, não tem problema, né? O importante é que vocês tem um elemento aí e que, se esse projeto for de fato coletivo, ou seja, com mais de um professor, ou mesmo que seja individualmente, ele é um recurso que pode te ajudar a planejar melhor essa prática. Então, eu vou te ensinar como usar aqui, justamente para que você tenha a oportunidade de ter bastante sucesso na condução da atividade baseada em projetos. Então, no nosso planejador de projeto interdisciplinar, a gente sempre começa aqui, né, pelo grupo de trabalho. Então, é importante a gente indicar as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, que eu coloquei só fictício, só para dar um exemplo para vocês. Na sequência, você ou o conjunto de professores deve trabalhar com um problema desafiador. O problema desafiador nada mais é que aquela questão motriz que fornece a tarefa principal do projeto. Aqui, só para dar um exemplo para você, eu coloquei, né, como incentivar a comunidade a economizar a água. Então, dentro da sua temática, dentro daquele contexto que o projeto visa trabalhar, transforme isso em uma questão norteadora, uma questão motriz que vai aí nortear todo o trabalho do estudante. Na sequência, você precisa estabelecer o que a gente chama de âncora, o Bender chama de âncora. O que é essa âncora? O que é essa coisa, né, que nos organiza, que nos dá aquele suporte?
nada mais são que as ideias inspiradoras que servem para fundamentar o ensino num cenário real. Então, esse elemento âncora nada mais é que os sites que você quer trazer como uma problematização inicial para o estudante, entrevistas, vídeos, reportagens. Então, sempre tentando condensar, concentrar aquele tema norteador. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar lá com o tema como incentivar a comunidade a economizar a água, eu vou trazer reportagens, vídeos relevantes dentro desse contexto, tendo em vista aí fomentar uma reflexão no estudante sobre o que aconteceria se não tivesse mais água, por exemplo. Então, são sugestões aqui que a gente vai te dando para te ajudar. Terminei o problema desafiador, terminei a âncora, eu vou partir para possibilidades de artefatos. Os artefatos nada mais são que os entregáveis, que o produto final. São os entregáveis gerados ao longo da realização do projeto. As possíveis soluções para esse problema inicial. Então, aqui, pensando no tema água, como nosso exemplo, eu coloquei aqui possibilidades que o estudante pode fazer. Um guia com as principais práticas de economia no consumo, um aplicativo que calcula o consumo de água em diversas atividades, uma campanha de conscientização com as redes sociais. Então, enfim, pode ser aí um conjunto de possibilidades pedagógicas que o estudante pode entregar. É muito importante no trabalho com projeto você deixar livre. A gente dá algumas ideias para o estudante, né, para poder gerar as inspirações, mas é importante que ele tenha autonomia, que ele tenha voz e que ele escolha essa forma de responder à questão norteadora, o problema real, que no caso do nosso cenário, do nosso exemplo aqui, seria como incentivar uma comunidade a economizar a água. Terminei esse coração do projeto, problema, âncora, os artefatos, eu vou para a autenticidade, tá? A autenticidade é a temática. Qual que é o tema? Qual que é o nome que eu vou dar? Eu já sei que eu vou trabalhar com incentivar a água, eu já sei que como âncora eu vou trabalhar com inovações para ter um futuro com água potável, eu vou trazer reflexões sobre como economizar a água, eu vou trazer sobre o consumo de água no meu país, mas qual que vai ser a autenticidade? Qual vai ser o nome do meu projeto? Ou que o estudante vai dar para o seu próprio projeto a partir desse tema integrador. Então, eu coloquei ali como uma sugestão, um exemplo, água, um recurso cada vez mais ameaçado. Então, terminamos aqui esses elementos. Vamos para quê? Para as disciplinas contempladas. No caso aqui, eu utilizei como exemplo ciências, geografia, língua portuguesa. Poderiam ser mais disciplinas, poderiam ser menos disciplinas, mas o importante é que você liste as disciplinas contempladas e, na sequência, já coloque as competências esperadas, ou seja, os conhecimentos que o estudante deve ter, deve desenvolver a partir do seu projeto interdisciplinar. Aqui, só para dar um exemplo, então eu coloquei as competências esperadas. Ele tem que identificar as causas da escassez da água, ele tem que conscientizar os alunos sobre como usar a água, ele tem que criar hábitos sustentáveis do consumo da água e o respeito com o ecossistema. E ainda, eu quero que ele sensibilize uma comunidade inteira sobre a necessidade de preservar esse recurso escasso. Então, eu coloquei aqui as competências esperadas. Você pode colocar uma competência ou você pode colocar muito mais, mas é importante que as competências que você elencou, ela trabalhe com os conhecimentos, evidencie o conhecimento. Aqui, no caso, eu coloquei identificar as causas da escassez como meu conhecimento importante, as habilidades, ou seja, criar hábitos, conscientizar os demais, né, que são elementos disso, e as atitudes, que também deve estar ali. Então, quando eu coloco ali que ele tem que sensibilizar o outro, é o protagonismo, é a vontade que ele tem de motivar a comunidade dele, como ele pode fazer. Então, tenta trazer esses elementos aí dentro do conceito de competência, que vai ficar muito mais interessante esse seu projeto interdisciplinar. Terminei todos esses elementos, então eu vou para as etapas do projeto. Obviamente, eu vou colocar o que esse estudante vai fazer, e aí você com seus colegas vão definir o que vão fazer. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que o primeiro passo vai ser a investigação sobre as causas da escassez. Claro que eu vou, no meu exemplo, eu vou produzir uma estratégia que ele vai trabalhar com mural de fatos e notícias sobre esse projeto, sobre esse tema. Ou eu, na minha segunda etapa, eu vou fazer uma sessão cinema, vou trazer o vídeo do professor Água, inclusive uma dica que eu deixo aqui para você.
O site do Professor Água é super legal, tem vários vídeos interessantes sobre esse tema. Faça uma sessão cinema e, como segunda etapa desse segundo momento, eles vão produzir um vídeo no Flipgrid trazendo algum recurso, alguma possibilidade, algum argumento sobre já apresentado nesse vídeo que ele assistiu. Por exemplo, lá no meu terceiro, então agora eu já instrumentalizei, eu já sensibilizei sobre o tema. O meu terceira atividade, o meu terceiro elemento é um brainstorm. Eu quero que os alunos, os grupos, comecem a ter brainstorm sobre como eles vão incentivar a comunidade a economizar água. Então, eu vou usar essa estratégia para eles começarem a pensar o que eles vão desenvolver como produto. Depois, eles tomando essa decisão, eles vão começar a fazer os protótipos. Se ele pensou lá em produzir um guia, como é que vai ser esse guia? Vai ter uma abertura, vai ter os trechos, vai ser um guia que vai ser entregue por e-mail, vai ser uma página, como é que ele vai organizar isso, um blog, né? Então, ele precisa fazer esse protótipo e aí começa o trabalho de fato. E, por fim, no meu exemplo aqui, ele vai fazer a apresentação de solução. Então, veja, isso é bem livre, eu só estou aqui dando algumas sugestões do que pode ter. Obviamente, na sequência, quem que vai fazer? Então, vamos supor que lá no primeiro passo, investigação sobre as causas, foi a professora Twine que fez. Eu fiz lá na minha disciplina de ciências, de geografia, enfim. Lá na sessão cinema do Professor Água, que ele vai ver um vídeo, ele vai trabalhar com o argumento, eu usei ali uma outra disciplina, língua portuguesa, da professora Juliana, por exemplo. E depois, no meu terceiro elemento, eu já quis trabalhar com brainstorm, mão na massa, trabalhando com estratégias com post-it, trabalhando no quadro. Então, vai ser na aula lá da professora Sofia, que trabalha com geografia, que vai trabalhar como é que é isso no Brasil, trazer esses diferentes impactos no Brasil, enfim, como o grupo quiser. E aí, depois, eu defini como sugestão que tanto o protótipo, né, que é um trabalho mais árduo, e a apresentação da solução vão ser nas aulas de todos os professores. E aí eu vou estabelecer esses quandos. Então, lá na primeira semana, que foi lá no dia 7, coloquei na aula da Twine. Depois, na próxima semana, vai ser no dia 15, na aula da Juliana. E assim, você vai organizando conforme o seu cronograma. Agora, é importante que, sempre que você vai trabalhar com uma abordagem baseada em projeto, o seu planejamento seja impecável. E é óbvio que às vezes você planeja tudo isso e na hora de executar é possível que você modifique. Então, trabalhar com projetos tem que ter essa abertura, porque naturalmente isso pode acontecer. Às vezes um aluno traz um insight, às vezes aquela estratégia poderia ser melhor se fosse de uma outra abordagem, ou às vezes o projeto ganha uma relevância maior e você pensa uma forma de uma apresentação mais macro. Então, projeto interdisciplinar, é muito importante fazer o planejamento. Recomendo aí o planejador de projeto interdisciplinar, usar algumas ferramentas de gestão de projetos na sequência, para que cada professor que está participando possa acompanhar, possa verificar se as tarefas estão sendo cumpridas. Também é uma dica muito importante aí. Fico por aqui e até a próxima.